A palavra de Deus diz em João capítulo 21, João capítulo 21, está escrito aí a partir do verso 1. João, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 1. Diz assim a palavra: Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram, que era Jesus. Então Jesus lhe disse: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam eles: Não. Disse-lhes ele, repita: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram-no no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Verso 10, todos nós. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes para que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, semelhantemente o peixe. Era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Vamos orar? Meu Pai, nos abençoe e nos dê a graça de recebermos mais de Ti, que sejam os nossos olhos abertos, o nosso coração preenchido, nossa alma alimentada, o nosso espírito fortalecido. Oramos assim, meu Pai, te pedindo no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, conforme o versículo 14, era a 3ª vez que Jesus se manifestava. Na primeira vez, Jesus apareceu aos discípulos, estavam todos eles no mesmo lugar. Na segunda vez, ele aparece aos discípulos de novo. E eles, é claro, o texto se refere aos discípulos reunidos. E eles agora recebem o impacto da segunda vez. Nós ministramos hoje pela manhã. Jesus vem e no meio dos discípulos ele dá ênfase a Tomé. Tomé tinha proferido que ele só acreditaria na ressurreição, que Jesus estava ressuscitado, se ele pudesse ver ou colocar a mão. Ele colocaria a mão nos cravos aonde fora postos os pregos ou no lado. Aliás, em todos os dois, as duas observações de Tomé, o Senhor vem sobre ele e de forma enfática o confronta, dizendo que ele deveria crer, deveria lançar fora a incredulidade e ser crente. Acompanha aí o versículo, capítulo 20, versículo 27. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vês as minhas mãos,
estende a mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Hoje pela manhã nós ministramos a respeito da obra que o Senhor fez na vida de Tomé, e uma obra decisiva, pois o crente maduro precisa se portar de forma intensamente madura. E no final nós demos ênfase que um crente maduro é um crente que sabe o que fazer mediante a circunstância. Tomé não tinha por que pedir nenhuma evidência. Ele não precisava de tudo aquilo, pois deveria ter levado em consideração toda a manifestação de Jesus no decorrer do período que Jesus passou com eles, 3 anos e meio aproximadamente. E agora não era novidade que Jesus tinha ressuscitado, ele mesmo tinha dito que isso aconteceria. Ele seria entregue na mão dos homens, seria morto, mas ao 3º dia ele seria levantado novamente. Então, aquilo que Jesus declara, nós devemos levar em consideração. Aquilo que Deus declara, devemos levar em consideração. E isso é o crente maduro. E é claro, Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe a nossa dimensão de maturidade. Basicamente, a diferença do crente maduro para o crente que é imaturo, ou seja, semelhante a uma criança, né? A criança você tem que vigiar, você tem que ordenar sobre ela, você tem que dizer o que ela vai fazer, porque se ela for deixada do jeito que ela quiser, meu irmão, não vai sair boa coisa daí. Tanto é que, dependendo da idade, você tem que, por exemplo, estudar com essa criança. Você precisa, quanto à escola, você precisa acompanhá-la. Não é só jogar o livro, não é só dizer para estudar, vai estudar, menino. Não. Você precisa conduzir, e isso precisa ser feito com disciplina. Pastor, não sei nem para onde é que vai. Meu irmão, você é pai, você é mãe, você é uma pessoa inteligente, e você vai encontrar uma saída, mas você vai acompanhar os seus filhos. Diga amém aí, meu irmão. Se você não acompanhar os seus filhos, alguém vai acompanhar. E você não vai ficar feliz com o resultado. Você está ouvindo, meu irmão? Então, acompanhe seus filhos. E, mas é muito difícil. Eu digo, meu irmão, difícil era Jesus ter nos salvado e Ele salvou. O resto a gente dá um jeito. Diga amém aí, meu irmão. Animado, né? Eu me casei. Aí o cara quer viver a vida de solteiro. Meu irmão, você agora casou e você tem que cuidar da sua família. Mas não tem filho ainda. Vai ter. E eles precisam encontrar um casal bem ajustado. Estou dizendo que jogar bola é pecado, não. Pode jogar uma bolinha aí, não tem problema. Mas se você não está dedicando tempo para a sua casa, você vai jogar essa bola fora. Diga amém aí, meu irmão. Diga amém aí. Esses amém assim que o pastor pede é uma graça, né? Aí vai alguém sair dizendo, agora na igreja batista pode mais nem jogar bola. Meu irmão, sua língua vai endurecer aí nessa boca se você falar isso. Porque você entendeu o que eu disse. Aí lá fora o cara estava com a língua dura, né? Aí digo, que foi? Digo, tu já sabe, tu estava no culto não? Pois é. Por quê? Tem gente que tem vontade de distorcer, né? De torcer as palavras para melhor passar. Se converta, se converta. Como assim? Meu irmão, é honroso cuidar da família. É honroso zelar pela família. É ou não é, meus irmãos? É o que você tem de mais caro, é a sua família. E começa cuidando bem da esposa, cuidando bem do marido, a esposa cuidando bem do marido. Infelizmente, agora a gente tem que dizer assim, né? Antes, quando a gente dizia, cuidar bem do marido e da esposa. Agora não, cuidando bem o esposo, cuidando da esposa e o esposo cuidando, enfim, você entendeu, né? Isso aí. Porque senão também dá um duplo entendimento. Eu quero, com isso, chamar a sua atenção, porque a estrutura de Tomé precisava ser mexida. E foi. De forma que o capítulo 21 começa com Tomé junto com os discípulos. No primeiro momento, Tomé não estava. No segundo, ele é confrontado por Jesus.
esse confronto de Jesus gera um efeito. Veja aí, verso 28. Depois que Jesus falou isso com ele, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viste, crestes, bem-aventurados que não viram e creram. Então, o alvo de Jesus é nos levar a crer, e o crer não depende de tocar, não depende de ver. Nós vamos crer, e aí é que nós vamos contemplar para a glória de Deus. E aí, no capítulo, conforme disse, no capítulo 21, começa o texto, eles todos juntos. E o texto declara então que Simão Pedro, que era pescador antes, ele decide pescar. Os outros declaram: nós vamos com você, versículo 3, conforme nós lemos. No versículo 4 diz o texto, aliás, finalzinho do versículo 3, naquela noite nada apanharam. Verso 4, logo pela manhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. E aí olha só a fala de Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles respondem enfaticamente: não. Logo em primeiro momento você imagina, se põe no lugar dos discípulos lá naquele barco depois de uma noite de pescaria que não pegaram nada. Imagine alguém na praia perguntando: vocês têm alguma coisa de comer? Quem pergunta assim é como que dizendo: se tiver eu quero, né? Se tiver eu quero. Você imagina os discípulos, né? Com uma dessa, eles pensam de: rapaz, mas não pegamos nada e ainda tem uma pessoa querendo alguma coisa, não é possível. Quem sabe eles pensaram isso. Mas eles respondem de forma muito empática: não. Eles não, declaram que não tem nada para comer. E agora, é claro, isso dá um entendimento, e acredito que o entendimento real é que eles respondem naturalmente, eles não tinham nada que comer. E então segue o texto no verso 6, disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Irmãos, eles não podiam puxar a rede para dentro do barco, não conseguiam. O texto da palavra diz que havia 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. Se você ler a primeira vez que isso aconteceu, os discípulos, eles não eram oficialmente ainda discípulos de Jesus. Não havia todos os discípulos, ao que tudo indica, pelo menos Mateus talvez não estava ainda. E Jesus está ainda conhecendo Pedro. Pedro está conhecendo Jesus, aliás. E Jesus, após uma pregação, isso está no texto de Lucas, se não me engano, no capítulo 5. E Jesus, após uma pregação usando o barco de Pedro, ele então convida Pedro a se fazer ao mar alto e pescar. Naquele dia, eles tinham chegado, a noite toda tinham pescado, não tinham pego nada, absolutamente nada. E eles, como de costume, estavam se preparando para guardar as redes, limpar as redes, e Jesus chega, prega a palavra e convida a voltar ao mar. Eles, naquele dia, pegam muitos peixes, saem com Jesus, eles pegam muitos peixes, mas o texto lá declara que eram tantos peixes que a rede quase se rompia. Ela ia a pique, ela estava para se romper, ou iniciado já a se romper, e eles contiveram ali aquele rompimento. Por quê? Porque o texto também declara que logo depois eles vão para a praia puxando aquela rede, e eles ali se deleitam com tantos peixes. É o texto em que Pedro se prostra, e ele se prostra e declara: Senhor, eu sou um pecador, o que tenho eu contigo? Ou seja, como que o Senhor está perto de mim? Eu sou uma pessoa pecadora. E ali é o primeiro momento em que Pedro reconhece que ele está diante do Senhor dos senhores, do Salvador, do Messias, e é um texto maravilhoso. O texto ali declara a manifestação de Jesus, os discípulos estão conhecendo Jesus.
Mas aqui, irmãos, nós estamos diante, mais uma vez, da maturidade da fé. Por quê? Os discípulos, eles, no primeiro acontecimento, Pedro, quando recebe a proposta, faz-te ao mar alto e lança as redes para pescar. Pedro responde: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E aí então vem a história que acabei de narrar. Nesse momento você não ouve absolutamente nada. Você não ouve nada. O que acontece aqui? Vamos ler de novo, verso 6. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Observe a diferença. Desculpa eu não ler, irmãos, o texto, mas nós precisamos caminhar. Olha só. Olha a diferença aqui. No primeiro momento, Jesus ouve uma fala de Pedro: nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. No segundo momento, no segundo episódio, nós temos uma mudança radical. Eles não são convidados mais para ir ao mar alto e lançar as redes. Eles são convidados para, no local que eles estão, lançar as redes. Lance a rede à direita. Note aqui o poder manifesto de Jesus. Eu quero deixar claro, irmãos, que no primeiro conhecimento de Jesus, no primeiro milagre, poderia ter sido dessa forma. Mas agora nós temos os discípulos com o coração trabalhado, com as palavras de Deus transferidas para ele. Quem estava aqui quarta-feira está entendendo que eu estou pregando. Aliás, irmãos, quarta-feira eu fui tocado grandemente por Deus, porque eu vi passagens bíblicas, profundidade de Deus que eu nunca tinha visto na Escritura. Muito mexeu com o meu coração. O Senhor Deus enviou Jesus, e as palavras que Ele deu a Jesus, Ele as deu aos discípulos, e os discípulos receberam ordem de dar estas palavras aos novos convertidos, aos discípulos que eles ganhariam para Deus. E aí toda a implicação destas palavras que no texto diz: aqueles que perdoardes os vossos pecados será perdoado, e aos que forem retidos será retido. Aqueles que ficarem endurecidos, assim também será. O texto da palavra declara que os discípulos aqui, eles estão agora numa condição de maturidade, de percepção de quem é o Senhor de forma extraordinária. E, como eu disse, a diferença. Na primeira passagem, faze-te ao mar alto e lançai as redes. No momento aqui, lança as redes à direita do barco e achareis. Repita aí comigo: lançai a rede à direita do barco e achareis. Achareis o quê? O que comer. O que comer. E aqui, meus irmãos, nós notamos uma rapidez para obedecer. Lançaram-na, repita aí, meu irmão, repita as palavras. Lançaram-na, então, olha aí o efeito, então, e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Eu quero dar ênfase aqui, né? Eu quero deixar claro aqui, irmãos, que aqui os discípulos estão com a conclusão da obra de Jesus. Quero lembrar aos irmãos aqui o que diz a Bíblia. Jesus apareceu aos discípulos após a ressurreição por espaço de 40 dias. Essa era a terceira. Eles estavam mais maduros do que a primeira, do que a segunda. Eu quero deixar claro que a cada experiência com Deus, algo é gerado na sua vida. Se você não sabe o que eu estou dizendo, de ter vivido e de viver na sua vida aí, você precisa ter experiência com Jesus.
Você precisa ter experiência com Deus. Eu estou falando de você estar orando em casa e saber, Deus está aqui comigo. Não é só uma fé na palavra, mas essa fé já se tornou realidade. A presença dele veio. E quando a presença de Deus se manifesta, meu irmão, se você precisa ser quebrantado, você vai ser quebrantado. Se você precisa ser fortalecido, você vai ser fortalecido. Porque quando ele vem para suprir o que nós precisamos. O texto da palavra de Deus declara que eles lançaram. Não houve nenhuma palavra, olha, nós estamos trabalhando a noite toda. Não houve nada disso. Foi execução da palavra e acabou. Meus irmãos, como Deus precisa trabalhar na nossa vida. Talvez você ainda está nesse nível. Você ouve o que Deus fala, mas você tem uma justificativa, você tem uma explicação, você tem uma história para contar, e quando na verdade você deveria dizer, eu não sei de nada e Deus sabe de tudo, Ele está mandando, eu vou fazer. Ou você ainda não se convenceu. Meus irmãos, quantas vezes eu já estive acompanhando pessoas, aí eu dizia para a pessoa, que o melhor aconselhamento é fazer pergunta, né? Você faz pergunta e a pessoa então começa a responder, e a resposta dela começa a clarear sua mente para ela ver o que ela não consegue ver. Nem sempre isso dá certo, mas na maioria das vezes, porque muitas vezes a dureza de coração é tão grande, que a pessoa até responder as perguntas ela não sabe. Você pergunta uma coisa lógica, né? Por exemplo, está tudo errado, está tudo dando errado, os filhos, o casamento, está tudo dando errado. Aí eu pergunto à pessoa, você não acha que tem que mudar o sistema que você está utilizando? E aí às vezes a pessoa fica assim olhando, pensando. Irmãos, eu já tenho 45 anos, vou fazer agora no dia 2 de agosto, 46. Inclusive, quem quiser me dar presente, fica à vontade, viu? Está liberado, viu? Fica à vontade. Mas não é por isso que eu estou falando, mas só não podia perder a piada. Mas eu digo a você, eu me lembro de quantas coisas eu pensava e eu não tinha ideia. E que hoje a minha mente já consegue perceber uma série de situações. E eu digo a você, faça isso, meu irmão. Eu faço isso. Eu procuro ler a cada 2 meses o texto de Provérbios. E se você não pode ler, você pode ouvir. Põe o texto lá para você ouvir. Tá certo? Pastor, eu não tenho. Você tem acesso à internet, está tudo na internet. Não tem desculpa não, meu irmão. Mas não tenho. Meu irmão, não tinha era jeito para você ter vida, e você tem agora. Eu sou muito pobre. Pobre é o diabo, que o diabo nem a chave da casa dele tem. Essa é mais velha do que tudo. Mas você sabe que é verdade, é ou não é? O diabo perdeu tudo. Jesus arrancou das mãos dele toda a autoridade que ele tinha com os pecadores. Agora todo aquele que crê pode sair do encalço das trevas e vir para a luz. Eu estou dizendo que se você tomar a decisão, o Senhor Deus vai prover para você. Então não bote empecilho. Então vamos lá. Aí eu procuro, em um outro texto que eu procuro ouvir várias vezes no ano, é o texto de Eclesiastes. Como nós precisamos do texto de Eclesiastes? Eclesiastes é o texto de sabedoria de Salomão que ele escreveu provavelmente, pelo texto dá a entender claramente, no final da sua caminhada. Ele já tinha dado um monte de cabeçada, ele já tinha feito coisa errada a rodo, e ele já estava convertido, arrependido, e ele escreveu lá. Por exemplo, que é tudo vaidade. Tudo é vaidade. Comprar, vestir, vender, realizar, casar, ter filhos, adquirir, é tudo vaidade. O que é vaidade? Diferente da distorção que existe, né? Vaidosa é uma pessoa que põe um batom, que põe uma maquiagem. Isso não é vaidade, meu irmão. Isso aí é outra coisa. A vaidade que o texto diz vai passar. Não ponha a sua vida nisso, porque isso vai se acabar.
a beleza que uma mulher tenha, a saúde, tudo isso vai passar. Você vai ouvir ele declarando sobre a vida, quanto uma pessoa era jovem, depois idosa, já não sente mais o sabor das coisas, já não tem mais o sono que gostaria. Talvez seja o seu caso, né? Você está já chegando nesse ápice. Mas, independente da sua idade, porque a idade é algo relativo, você vai encontrar pessoas que têm 60 anos, que têm uma atitude de 40, que têm a atitude de vencer como se tivesse 40 anos. E vai encontrar um de 40 que está se sentindo com 60 anos. Ah, eu já dei o que tinha que dar. Ah, eu não sei mais. Ah, Senhor, a hora vem, Senhor Jesus. A hora vem para você, meu irmão. Para mim ainda não. Para mim ainda não. Como assim, pastor? Jesus tem que vir. Meu irmão, a pessoa está pedindo para Jesus voltar porque ela está querendo parar a vida dela. Que negócio é esse, rapaz? Que conversa é essa? Ah, Senhor, vem para toda a igreja. Não, rapaz, vem para você. E vim para ele, né? Deus, ó, né? Deus vai. Horrível isso que eu fiz agora, mas você entendeu, né? Você entendeu o que eu estou falando. Porque todo mundo que morre, o Senhor veio para aquele. Acabou, agora só no juízo, irmão. É. E aí, a pessoa está lá querendo parar 40 anos. Meu irmão, para com isso. Eu vou dizer para você, irmãos, viver é uma bênção. Viver é algo maravilhoso. Pastor, não concordo. Eu quero deixar claro que viver é tão bom que Deus mandou o seu filho vir viver aqui na terra conosco. E ele viveu a nossa vida para que nós tivéssemos a vida de Deus. E o que você precisa é a vida de Deus, e ela começa quando a pessoa se rende a Jesus. Quando a pessoa se rende a Deus na figura de Jesus, ela agora tem uma nova vida. Portanto, viver é maravilhoso. E quando eu falo viver maravilhoso, não é baseado no externo. Porque externamente, meu irmão, por exemplo, TV eu não assisto há um tempão. Tem nada de bom, meu irmão, na TV. Coisa boa é a internet, você escolhe o que você quer ver. Você saiu da mão do pessoal que oprimia. Você liga a TV, só tem lá o cara falando mal toda hora, e morreu 20, morreu 50. Pastor, o senhor não quer ver a verdade? É a verdade não, meu irmão. Morreram 50, eu quero saber o seguinte, nós vamos focalizar só na desgraça? Não é possível. Eu já disse aqui, tem 12 milhões de desempregados, tem 40 milhões trabalhando. Isso não serve para nada. Um exemplo, meu irmão, observe aí hoje na sua família. Tem problema? Tem, mas é a maioria? Qual é o nosso costume? Focaliza só no problema. Eu quero deixar claro que o externo não gera paz. O interno gera, e essa paz está dentro do seu coração, colocada por Deus, por meio do Espírito Santo. E aí você, cheio da graça de Deus, você vai ser instrumento para essa geração, para gerar paz no coração dos outros. Isso sim. Então amanhã, quando você for trabalhar, você vai estar com um sorriso. 7 horas da manhã você está lá animado, trabalhando. Coisa boa é trabalhar, meu irmão. Se você não tiver animado, eu quero convidar você. Põe aí no YouTube pessoas doentes, pessoas que estão tendo que raspar a cabeça porque vai ter que operar, estão passando dificuldade, não conseguem ter uma vida comum. Tem muitos casos desses, e Deus está no controle de tudo. E você lhe concedeu a vida, portanto, utilize bem da sua vida. Utilize bem da sua vida. Pastor, como é que faz isso? O senhor pode dar um curso para a gente? Meu irmão, você entrega a sua vida a Deus, entregue o seu caminho ao Senhor, leia a Bíblia todos os dias, entregue sua vida em oração e decida obedecer a palavra de Deus. Você vai ter sucesso na sua vida. O que é sucesso, irmãos? Sucesso é ter comunhão com Deus. Essa comunhão vem sobre as nossas vidas e essa comunhão abençoa as pessoas ao nosso redor, os relacionamentos. As pessoas, de uma forma geral, serão abençoadas. Diga amém aí, meu irmão, em nome de Jesus, e eu recebo sobre a minha vida. Então,
Eu estou falando sobre maturidade. O Senhor ordenou, eu executei. O Senhor disse, eu vou fazer. Lançai as redes à direita do barco e achareis. Eles lançaram, irmãos, eles lançaram. Eu encerro observando aí o versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois já havia se despido, e lançou-se ao mar. Eu quero dar uma ênfase aqui. Irmãos, muito forte. Quem foi que reconheceu que era o Senhor? Quem foi que reconheceu? O primeiro a proferir é o Senhor, foi João. João foi que escreveu o Evangelho. Você vai encontrar a atitude de João. João era o mais quebrantado, era o mais dependente. Era aquele que, quando foi ouvir a respeito da traição, ele coloca a cabeça sob o ombro de Jesus e pergunta: sou eu o Senhor? Como que dizendo, se for, eu já estou pedindo misericórdia. Quem sou eu se o Senhor não abençoar? Meus irmãos, foi João que permaneceu ao pé da cruz, enquanto um tinha negado, Pedro negou, Judas vendeu e traiu, e os outros discípulos estavam dispersos com medo de perder a própria vida. Mas João estava lá ao pé da cruz, junto das mulheres que serviam ao Senhor, dentre elas a própria mãe de Jesus, estava ali Maria. João é que ouviu do Senhor na cruz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Diz o texto que a partir daquele momento, João levou Maria para a sua casa e ele se tornou filho dela. Você sabe que na cultura de Israel, a viúva precisava ser amparada pela família. E Jesus estava ali passando a responsabilidade para João. Por que ele ouviu essa incumbência? Porque ele tinha mais maturidade, tinha mais intimidade. Pastor e Pedro tinha liderança, completamente diferente. Não estou dizendo que quem é líder não tem que ter essa estrutura, nós temos que pegar o ganho dos dois e concentrar. Esse é o alvo para a minha vida. E aqui, meus irmãos, João reconhece, ele é o primeiro a declarar, ele declara para Pedro: é o Senhor. E então Pedro se veste. Estudando esse texto aqui, você vai encontrar que eles usavam assim como que um fraldão, né? Feito de tecido. Ele não estava completamente despido, mas na cultura da época, estar despido era estar com aquele fraldão feito de tecido. E o texto segue então dizendo, verso 8: os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Você já notou aqui que o peixe se tornou a ênfase? Eles passaram a noite para pescar, não pegaram nada. E Jesus manda eles pescarem, lançarem a rede, eles pegam peixe, mas a rede se enche daqueles peixes, mas eles não querem mais saber dos peixes. Por quê? João declara, o normal não era para ser, estamos abençoados, olha quanto peixe. Não, irmão. João declara, é o Senhor. Pedro larga o barco, meu irmão, e ele vai de encontro a Jesus, ele quer chegar logo lá. Meus irmãos, você quer saber se você é maduro? Seus olhos não estão sobre os milagres de Jesus, mas os seus olhos estão no Deus que fez os milagres. Se você não é maduro, quando faltar o milagre, falta intimidade. Você enfraquece, você reclama, você se sente desprovido, jogado fora até. Aí começa a olhar para o telefone, para as mensagens, não é possível, não recebo nenhuma mensagem. Ninguém liga para mim, estão lá no aniversário, eu estou aqui nessa depressão, ninguém quer saber. Irmãos,
Você sabe, coração de pastor é coração de pastor, mas ontem eu vi um monte de cadeira vazia aqui, estava faltando, era muita gente. Aí eu fiquei pensando, já pensou, seu aniversário, você não vai para o seu aniversário? Aí eu comentava ontem aqui, acabou que eu disse que não ia falar sobre isso, mas meu Senhor, tem misericórdia. Porque como é que no dia do aniversário da sua igreja você não veio? Como que você faz isso? Como? Ó, celebração, 35 anos. Não é toda igreja. Não é? Aí, e é claro, eu estou falando não para aqueles que estavam trabalhando. Eu quero dizer para você, meu irmão, como que você falta no dia do seu aniversário. Era o seu aniversário. Você é a igreja. Nós não estamos celebrando um CNPJ. Fique chateado não, eu estou dizendo para te abençoar. Eu quero deixar claro aqui, em nome de Jesus, que Deus plantou essa igreja aqui para que ela esteja apta para olhar para Jesus. Nós temos que olhar para Deus, porque esse milagre da existência da igreja foi promovido por Ele. E qual a ênfase? A igreja ou o Deus da igreja? O Deus da igreja, meu irmão. Então você que está aí esperando o milagre, talvez você não recebeu ainda, eu pergunto, como é que está a sua estrutura? Você está pleno na presença de Deus, mesmo sem milagre? Nós vimos recentemente acontecer no Brasil, aquele autor daquela música, né? Aquela música, se Deus quiser, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele também é Deus. Lembra dessa música? Cantadíssima pelo Brasil, eu acho que é uma das músicas que está no ranking aí das mais cantadas. Mas, meus irmãos, quem acompanha aquele rapaz sabe que ele tem passado prova que não é brincadeira. Dentre elas, sua mãe foi morta brutalmente. Quem aqui acompanhou isso? Meus irmãos, o autor da música, quem ouve o testemunho da música sabe que é um homem de Deus, uma pessoa dedicada a Deus. E perdeu a mãe de forma tão brutal. Ela estava orando na igreja, em vigília na igreja, e um homem louco, uma pessoa descontrolada, está com problemas mentais, ele fez por onde abrir a porta, arrombar lá, e agrediu a mãe dele e terminou matando essa senhora. Uma mulher de Deus, uma pessoa dedicada, com testemunho. E dentre outras coisas que aquele rapaz passou também antes até desse fato, agora recentemente teve outro episódio, eu não me recordo agora dos detalhes, mas teve outro episódio bem pesado. Meus irmãos, até onde eu sei, ele continua firme no Senhor. Mas o que ele canta é realmente a verdade. É realmente a verdade. Eu estava olhando os grupos dos meus primos, né, onde pelo menos 70% são crentes. Tudo começou com meu avôzinho. Já partiu para agora, com 80 e poucos anos ele partiu. E ele era porteiro da Assembleia de Deus. Foi durante todo o seu período de vida, até a sua vida de saúde plena. E ele e minha avó foram os primeiros a se converter na família. E ali foi plantando a semente e gerou o que hoje tem de estrutura. São pelo menos 3 pastores, fora os líderes diversos em tantas áreas da igreja. Todos os primos e alguns tios estão naquele grupo. E ali, diante da operação da minha prima, eu via tanto dizendo, Deus é fiel, eu sei que Deus vai fazer. Irmãos, de acordo com o que eu sei da Escritura, eu sei que muitas vezes Deus vai levar a pessoa. Deus vai levar, mas é jovem, pastor, leva o jovem também. É ou não é, meu irmão? Qual é o grande problema? Aqueles que dizem, se for lançado na cova dos leões, Deus será com ele. Você sabia que nem sempre? Muitos foram lançados em arenas e os leões os rasgaram, como se rasga papel. E Deus não os livrou, porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito maior. E Ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. E Ele sempre sabe o que faz. Para você ver a nossa estrutura como é tão fraca. Pouca gente percebe isso. Mas no dia do dilúvio, enquanto Noé estava dentro do barco, a Bíblia diz que Deus fechou do lado de fora. Foi Deus que fechou. Provavelmente para Noé não abrir.
Por quê? Conforme a água foi subindo, e subiu bastante para levantar aquele grande barco, você tem uma ideia de quantas pessoas ao redor que zombaram a vida toda, agora estavam dizendo: olha, eu quero ser salvo, me dá uma chance, eu quero entrar, me ajuda. E Deus estava lá cumprindo a sua vontade. Meus irmãos, nós temos muito pouca estrutura. Nosso tempo agora, a pessoa tem que morrer com 150 anos e com saúde, para ninguém ficar chateado. É ou não é? Se for de acidente, onde estava Deus? Ora, Deus inventou a moto. Foi Deus que inventou o carro. Meus irmãos, foi Deus que inventou a bebida para a pessoa beber. Quantos de nós já vimos pessoas que se esforçam tanto buscando a morte? E quando a pessoa morre, onde estava Deus? É ou não é verdade, meus irmãos? Eu quero dizer para você aqui nessa noite, você que presta atenção só no milagre e na ausência dele, você precisa dessa maturidade aqui. Os peixes foram pegos, mas a ênfase era o Senhor. Pedro não quis nem saber de peixe, ele foi para o encontro de Jesus. Eu quero dizer para você que os peixes vão se acabar, mas a presença de Deus não. Eu quero dizer para você que tudo pode passar, mas um dia nós vamos encontrar com Ele. E a vontade de Deus é que você esteja subindo com um corpo glorioso para estar à direita de Deus Pai. Portanto, meu irmão, que o Senhor Deus quebrante o seu coração, que você ponha a mão na sua consciência e diga para Deus: Senhor, eu não sei de nada, eu preciso dessa estrutura. Meus irmãos, há tanta imaturidade, mas tanta, que Deus parece que tem que convencer a pessoa que ela tem que valorizar a família. Só para você ter uma ideia, lá no curso Homem ao Máximo e no curso Comunicação, quem faz o curso sabe, tem hora que você fica assim, olhando assim, dizendo: meu Deus, o que é isso? Eu não sabia disso, como que eu não sabia disso? É ou não é verdade? Quem está fazendo o curso, quem já fez? E aí o meu coração fica lembrando todas as vezes que eu tive que lidar com alguém. Meu irmão, faz o curso. Aí a impressão que dava é que eu estava chamando a pessoa para ir pecar. Vou pensar, vou ver na minha agenda, não sei, pastor. Mas tem que fazer. Eu digo: meu irmão, tudo isso, esses cursos, é só pretexto para estudar a Bíblia. O que salva, o que transforma é a Escritura Sagrada, não é o curso. O título do curso não importa. Importa é estudar a Bíblia. A Bíblia entrou no coração, a diferença aconteceu. Então tudo isso é pretexto, no bom sentido da palavra. Mas quando eu digo assim, é um tempo que você tem que convencer o pai de família que ele tem que se graduar, que ele tem que estudar, que ele tem que se debruçar, que ele precisa ser uma pessoa sabedora da vontade de Deus. Irmãos, isso era para ser, o pessoal aplaudir, o pessoal dizer assim: é isso mesmo, pastor, qual é o próximo? Quando é que nós vamos fazer mais? Eu estou falando sobre o anseio de ver a sua casa abençoada. Qual é o grande projeto de um pastor? Pastorear um rebanho. Como é que se pastoreia um rebanho? Entregue a Bíblia, fale a Bíblia, diga a Bíblia, fale a Bíblia, pregue a Bíblia, ministre a Bíblia. E Deus vai entrando nos corações e ministrando a verdade, e Ele agora, que é canal de Deus, vai abençoando seus filhos, suas filhas, vai abençoando sua esposa. Nós temos uma pessoa que não é crente, irmãos, no grupo Homem ao Máximo atual. Ele não é crente ainda, ele faz parte de outra religião. E ele disse: olha, pastor, eu estou agora pedindo a Deus pela minha esposa. No grupo ele falou para todo mundo:
eu agora vou dormir, eu ponho a mão sobre ela e peço que Deus abençoe a minha esposa. Eu até perguntei para ela, você gosta quando eu oro assim? Irmãos, aquilo mexeu com todo mundo. Eu fiquei... Tem hora lá que eu até acho que eu estou muito mole agora, que eu ando chorando. Ai, Senhor, tem misericórdia, uma choradeira. Aí eu seguro assim e tal. Eu tenho, enfim, né? É isso mesmo. Oh, Senhor. Mas aquilo mexeu com a minha estrutura, aquilo ali. Até quem não é, oficialmente. Para mim, aquele rapaz já é crente. Ele só não sabe disso. E eu creio em Deus que em breve ele vai estar aqui conosco. Mas eu estou falando sobre aquilo que não é oficial. Meus irmãos, meu sonho como pastor é ir falar com homens que são fiéis a Deus, firmes com as suas famílias, que são cheios de Deus e que Deus tem livre acesso às suas casas. Através de quem? Do pastor? Não, meu irmão, através da própria vida. Você sabia? Você é um canal de Deus no seu trabalho, na sua casa, para os seus. Por que isso não acontece em abundância? Porque falta maturidade, conhecimento de Deus. Mas você hoje pode decidir servir ao Senhor com todo o seu coração. O que é que está te impedindo? Lance fora o impedimento e abrace o caminho do Senhor. Feche os seus olhos, fique de pé no seu lugar. Se você sentiu no seu coração que você precisa de algo superior na sua vida, levante as suas mãos agora e comece a se arrepender. Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa que o Senhor te ajude no seu coração. Levante as suas mãos dizendo ao Senhor, Senhor, eu preciso. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, é entre você e Deus. Fale com Deus agora dizendo, eu preciso mais quebrantamento, eu preciso mais arrependimento, eu preciso me aproximar mais de Deus, eu preciso de maturidade, eu preciso mais de Deus na minha vida. Não confunda tempo de igreja com maturidade cristã, porque maturidade se tem só caminhando com Deus, e é diferente. Meu Pai, nós queremos pedir, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. Nos ajude, meu Senhor. Nos ajude, meu Pai, a sermos uma resposta para essa geração. Toma em tuas mãos, meu Pai, as nossas vidas. Meu Pai, que cada crente seja maduro no seu contexto. Cada marido seja responsável pela sua esposa. Cada esposa seja auxiliadora que o Senhor quer na sua casa, para com seu marido e seus filhos. Que cada casamento esteja diante de Ti. Que cada jovem seja chamado por Ti e adestrado nas suas mãos. Meu Pai, olhe para nós, para a nossa estrutura. Nos leva, Senhor, a dar ênfase ao Senhor. Tira de nós, Senhor, esse anseio de ter as coisas mais do que o Senhor de todas as coisas. Tem misericórdia de nós, Senhor, e mude a nossa história. Mude a nossa estrutura, Senhor. Nos faça, Senhor, uma bênção tal. Nos faça uma bênção tal, meu Senhor. Nós oramos assim, meu Deus. E agora que o amor de Deus